Graça e paz, queridos. Que bom iniciar nosso encontro, lembrando momentos tão especiais. Não sei vocês, mas eu estou aqui com o coração meio descompassado, relembrando tantos fatos gostosos, lindos, né? Esse momento do batismo dos meninos foi tão emocionante que marcou a nossa vida de alguma maneira. Não sei vocês, eu trago essa lembrança com tanto carinho. Acho que foi um momento tão especial para a nossa comunidade que a gente vai carregar ela no coração e na mente durante tanto tempo, né? E que bom a gente que tem uma história compartilhada, relembrar esses momentos. Isso é uma bênção e uma dádiva de Deus. É bom rever todos vocês também, mais uma semana que a gente está junto. Mesmo virtualmente, a gente consegue enxergar nos olhos de vocês, nas expressões, a satisfação de sermos parte da mesma família. É pena que alguns não queiram mostrar os seus lindos olhinhos, mas é uma alegria. Hoje eu ouvia o estudo e eu ouvi alguma coisa que muito me chamou a atenção, sobre o que de fato é importante para que a gente se mantenha na presença de Jesus, que é a fé. E eu me lembrava também de uma vez, uma mensagem do pastor Ed René, que dizia que a fé, ela não se sustenta nos milagres tão somente. Os milagres são sinais, sim, de Deus. Mas o que sustenta a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus é a fé renovada na morte, na ressurreição de Jesus. O que nos traz a esperança da vida eterna, o que nos traz um olhar e uma convicção é a fé em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. Então, desde já, eu te convido a participar deste encontro, buscando a renovação da fé, o avivamento da fé, da esperança e da alegria. Quero te convidar a orar conosco, dizendo: nós somos a comunidade da fé. Gente que conhece Jesus e que tem a sua esperança renovada na ressurreição e na morte de Jesus. Nós vamos celebrar a nossa ceia, e assim espero, no sábado que vem com a pastora Miriam. Mas desde já fica o nosso convite para você participar conosco. E que seja assim. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar e eu convido você a orar comigo nesse instante. Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos em família novamente. Te agradecemos por Jesus, o nosso Senhor, que nos une. Te agradecemos ao Espírito porque, através da ação deste Espírito, nós nos mantemos unidos, segurando uns nas mãos dos outros, sustentando e apoiando uns aos outros, fazendo com que a tua presença seja percebida, ora na minha vida, ora na vida dos meus irmãos. Nós te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça que nos alcança dia a dia. Obrigado, Senhor, por este tempo, Senhor Deus, de reclusão, que nós temos a oportunidade de rever, de estudar, de entender ainda um pouco mais da tua palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo de reunião. A nossa oração é que o Senhor se manifeste em cada lar, em cada pessoa,
que todos nós, indistintamente, todos nós, possamos perceber e experimentar da tua presença nesta tarde. Que a gente, ao encerrar a nossa atividade de culto, a gente esteja com o coração ardendo de alegria e com a nossa fé renovada. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.
de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, teu reino vem. Jesus, o nosso sacrificado, glorificado, justificado, teu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exalta expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, teu reino vem. Esse reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Esse reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Esse é o momento também que nós exercitamos a nossa fé, é o momento em que nós oramos. E nós sabemos que a oração é um exercício da fé. E eu vou convidar a pastora Miriam para que ministre conosco esse momento. Amém? Então, eu queria ver com vocês se tem algum pedido, Vamos agradecer primeiro, né? Temos algumas coisas a agradecer. E aberta a oportunidade para os agradecimentos.
para que a gente glorifique o nome do Senhor por ter nos abençoado a semana. Estamos aqui, isso é um momento, um grande motivo para agradecer a Deus. Estamos aqui juntos, vendo aos outros e compartilhando desse momento tão precioso. Mas vamos lá aos agradecimentos. Eu quero agradecer a Deus, porque segunda-feira minha mãe fez 80 anos. Ontem a minha irmã fez aniversário. E hoje meu pai está fazendo 83 anos. Como muitos de vocês já sabem, já parabenizaram ele. A gente tem falado para ele, né? Ele tem olhado no Facebook, enfim. E agradeço muito a Deus pela vida deles e por vocês que também nos ajudam em oração, em amor, em abraçar, em acolher. Deus abençoe. Amém. Vamos fazer uma coisa? Vamos orar agora, agradecendo a Deus esta vida, e depois a gente faz outros agradecimentos, para que a gente realmente seja objetiva. São 3 pessoas que merecem o nosso carinho, essa consideração. Tá ok? Então vamos orar, agradecer a vida deles e pedindo a Deus nos abençoe ricamente. Senhor dos poderes, nós te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos pela vida dos servos, Senhor, a vida da Cidinha, a vida da Jane, a vida do Ezequiel, Senhor Jesus, que tem sido bênçãos nas nossas vidas, que tem sido vidas, Senhor Jesus, especiais na tua presença. Elas estão no nosso coração, Senhor, no teu coração. E nós pedimos que você dá muita saúde, muitas alegrias, Senhor Deus, e seja sempre constantemente na tua presença, sendo bem-vindo a tua graça e do amor. E ser com ele, Senhor Jesus, e dar-nos alegria de compartilhar a vida com ele por muitos anos ainda, cheios da tua graça e do teu poder. Continua com ele, Senhor Jesus, dar-nos este amor fraternal e esse senso de agradecimento a ti, tudo faz e tudo sustenta-nos debaixo da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria agradecer pela Mila, ela bem melhor. Terça-feira ela tirar o Projota e queria agradecer vocês, a igreja, as orações. O nome dela Camila. é Camila. Obrigado, Deus abençoe. Temos alguns pedidos. Oi, Miriam. A gente quer lembrar também de agradecer pelo Pinha, que teve alta, né? E tem mais uma pessoa que a gente quer orar, que é o Kleber. Ele é irmão de uma querida nossa, a Kellen. Tem 30 anos, ele é lá de Ribeirão Preto e ele está com Covid e está na UTI também. Então, que a gente comece aí uma nova luta em oração por essa vida e pelo Kleber. Emendando nesse pedido, eu queria pedir pelo Paulo Renato também, que é sobrinho da Angelina. A Angelina está bem, o Ângelo está bem, mas o Paulo Renato é sobrinho dela, tem 32 anos e está na UTI, foi entubado, também com Covid. Então, falei que nós estaríamos orando hoje também por ele. Obrigada. Tudo bem? Vamos orar, então. Mais alguém? Tia, eu quero continuar pedindo pelo Salvador, o pai da Luciana, né? O sogro do Anderson. Também pedir pela família Maldonado. A gente pediu oração aí as semanas anteriores para a pastora Marlene, que estava com Covid, e ela veio a falecer quarta-feira. Então, orar pelos seus filhos, né, seus familiares, e pela igreja, que ela era a líder, né, da igreja, a matriarca. Então, são esses 2 pedidos. Amém. Realmente, esse é o momento da gente sentir as dificuldades e agradecer a Deus. Senhor Deus poderoso, nós te louvamos, Senhor. Sempre te agradecemos
E primeiramente, Senhor, antes de fazer os outros pedidos, nós vamos te agradecer porque tu estivesse, Senhor Jesus, acompanhando a operação da Camila. E tu deste, Senhor Jesus, a ela, Senhor, a recuperação, ainda ela está em convalescença, mas, Senhor, tu estás no controle de tudo isso. Nós te louvamos, agradecemos, muitíssimo, Senhor, por estar sempre acompanhando esta família, Senhor Jesus, e agindo, Senhor, nesta família, de maneira, Senhor, que ele sempre tem algo a oferecer. Senhor, oramos, Senhor, pelo Pinha, ó Deus poderoso. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pela salvação da vida dele, Senhor. Reconhecemos, Senhor Jesus, que o tens tirado do leito de morte possível. E nós te agradecemos e te louvamos por tudo isso, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa bênção, Senhor. Te louvamos e te dizemos. Ó Deus bendito, nós te pedimos agora, Senhor Jesus, pelo Paulo Renato. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus, desse rapaz, desse jovem ainda. Cuida dele, Senhor Jesus, assim como cuidaste do Pinha, Senhor. Cuida também do Paulo, Senhor, e levanta-o, Senhor, daquele leito. Tem misericórdia dele, Senhor, poderosamente. Oramos, Senhor, pelo Salvador, Senhor. Ó, Senhor, traz saúde àquele corpo, Senhor, restabelece-o, Senhor, poderosamente. Coloca a tua mão, Senhor Jesus, a tua curativa, e restabeleça as funções daquele organismo, Senhor. E levanta o Senhor Jesus e traz o Senhor a vida plena, Senhor Jesus, estável. Cuida poderosamente, Senhor Jesus, teu servo. Senhor, oramos pela família da pastora Marlene. Ó Deus poderoso, conforta e consola, Senhor Jesus, tanto a família quanto a igreja. Ó Deus, cubra, Senhor, com a tua graça. E livra, Senhor Jesus, essa igreja, essa família de toda enfermidade. E que, Senhor Jesus poderoso, o teu consolo e o teu conforto seja constante na vida deles. Dá o teu consolo, a presença poderosa do teu Espírito, porque só é que nos consola e nos conforta. Esteja, Senhor Jesus, com as demais pessoas que estão ainda em licença, que tiveram aí esse problema, Senhor Jesus, mas precisam de fortalecimento. Cuida de cada um deles, no poder do teu nome, Senhor Jesus, e pelo teu amor grande e infinito para conosco, que nós precisamos constantemente da tua presença e do teu favor. Em nome de Jesus nós vamos e entregamos essas pessoas aos teus cuidados. Amém. Eu quero fazer ainda uma intercessão que é especial, porque nós não vivemos num país de guerra, nós não vivemos num país onde as armas estão sempre postas e os caminhões de guerra estão passando pelas ruas, e nós não sabemos se é uma explosão, a não ser vez por outra um tanque aí que explode, mas é uma coisa muito pequena, em vista do que aconteceu agora em Beirute, naquela região que eu não sei mais até onde eles vão suportar tanta tragédia. E eu quero orar, queria que todos nós orássemos pelas famílias. 250 famílias estão atingidas e desabrigadas. E a gente não sabe o que. A gente tem dúvidas quanto à dependência deles espiritual. Mas a verdade é que eles precisam da nossa oração, eles precisam da nossa intenção. E nós pedimos a Deus que tenha misericórdia deles. Eu queria que todos nós orássemos, então, em favor dessas vidas de Beirute, para que Deus os sustente, fortaleça nesse momento até que eles repassam as suas condições. E louvamos Deus por esse momento e que Deus os abençoe e desperte para a intercessão e a oração constante. Amém. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei.
estás. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou. E criaste o que sou. E me amas como sou, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Oi, irmãos, boa noite. Graça e paz. A oração é que Deus continue no controle. A gente teve que fazer uma dinâmica diferente aqui. Então, se sair algum grito, alguma coisa aí, os irmãos não se espantem, tem muita gente na praça, na frente da casa aqui. E então tem uma certa bagunça aí. Mas eu queria que a gente tivesse a oportunidade de aproveitar o nosso tempo junto e cultuar, né? Ouvir a palavra, se alimentar, se nutrir. E com a expectativa de alimentar a mente e também o coração, de forma que a gente aprenda que na simplicidade da experiência com Deus está a resposta para as nossas angústias, né? Está a sinalização de esperança para aqueles que estão em busca de respostas e de sinalização no caminho. E hoje até a gente assistiu um vídeo no início, que era um vídeo do nosso acampamento, daquele dia do batismo, do Carlinhos Queiroz, aquele tempo gostoso, alegre, muito bom. E ele tem a ver com o que a gente vai conversar hoje um pouquinho. Eu queria conversar com vocês hoje sobre altares e memoriais, né? E depois explicar por que de repente isso é algo tão importante na nossa vida e até falar um pouco da inspiração, do porquê que essa mensagem veio com o desejo de compartilhar com vocês a partir da experiência de um jovem músico da banda do Thiago Grulha, da experiência que ele teve. Conversando com ele, ele falou de algo que aconteceu no coração dele e que se revelou uma experiência de presença de Deus que com certeza a gente não pode esquecer. Se a gente olhar para
nossa cultura brasileira, que tem uma certa herança portuguesa, os mais antigos vão lembrar que andando pelas ruas, a gente às vezes ainda encontra aquelas casas que tem aqueles pequenos altares que as pessoas fazem lá e colocam com uma santinha, né? Colocam uma imagem e tudo mais. Tá difícil aqui. Então, a nossa cultura brasileira, óbvio, ela tem esse legado, tem essa herança, e é muito comum a gente olhar, às vezes, nas casas e as pessoas terem um altar lá, elas têm um memorial. E é interessante porque na tradição social religiosa, às vezes a ideia de altar ela é mal compreendida ou ela é muito mal vivenciada, né? E normalmente vira espaço de idolatria, normalmente vira espaço de desvio, de compreensão das coisas de Deus. Só que o problema é que às vezes a gente também pega por esse lado religioso e mata a ideia de altar. Ou então a gente às vezes vai para o outro extremo da questão mística e a gente meio que transforma a ideia de altar num lugar onde Deus só está presente ali, ou numa determinada música, ou alguma coisa assim. Mas eu estava pensando nessa questão da herança e dos altares, e na conversa com esse jovem, por que me despertou conversar com os irmãos? Porque o testemunho dele mexeu com o meu coração sobre os nossos altares, né? Os altares que nós temos nas nossas vidas. E eles são de extrema relevância. Eles são como placas e sinalizações de experiências que nós tivemos com Deus. E eu queria ler, gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia para você olhar, que é a experiência, o Valtinho estava até falando da história do Velho Testamento, os irmãos hoje estavam saudosos do Velho Testamento, e coincidentemente a gente tem a oportunidade de ouvir uma experiência aqui, que aconteceu com Jacó. Gênesis 28, Jacó tinha passado por aquele momento lá de confusão com o irmão dele, onde ele, agindo com esperteza, acabou levando a bênção do pai e a ira do irmão. 2 em 1, o pacote dele. E a ira do irmão era tal que o irmão, né, Esaú, desejava matá-lo. E Jacó, orientado por sua mãe, pega lá sua mochila e cai para a rua e vai embora. E ele começa a peregrinar. E guarde essa palavra, peregrinar, peregrinação, peregrino, porque ela tem muito a ver conosco e muito a ver com os nossos altares e com os altares de Deus na nossa vida. E diz o texto, no versículo 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. E tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez ela mesma de travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, e a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus.
Tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Bom, essa experiência de Jacó, ela é daquelas experiências que a maior parte de nós provavelmente gostaria de ter, de sonhando ou acordado, ter uma sensação plena, muito cheia de estar totalmente em contato com a pessoa de Deus, com a presença de Deus. E ele teve essa experiência preciosa, e é interessante que ele tem a iniciativa de ele fazer um altar para Deus a partir da experiência que ele teve. A partir do sonho, a partir do que ele viu, a partir do que ele viveu, a partir do que ele experimentou, ele entendeu que ele precisava simbolizar aquilo de alguma forma. E assim ele fez. E talvez o povo judeu seja um dos povos que mais possam nos ensinar nesse aspecto sobre a questão da memória, né? A importância de nós não esquecermos fatos marcantes, né? A gente lembra do texto que a palavra fala, lembra do Deus que te tirou do Egito, lembra da abertura do mar, lembra. Então o povo vai sempre, até por tradição oral, eles vão recebendo aqueles memoriais, aquelas informações, para que eles tivessem uma referência, não no passado pelo passado, mas para que aquela referência aquelas experiências daqueles altares significassem que eles poderiam ir adiante, independente das angústias, independente das lutas, eles teriam sempre algo para se lembrar em diversos momentos. E é tão impressionante que no capítulo 35 de Gênesis mesmo, só que é um pouco diferente, o Jacó já viveu uma série de coisas, já saiu, já está numa outra situação, e aí ele está num contexto de idolatria, e aí Deus diz para ele: vai lá no lugar, lá em Betel, e eu quero que você se purifique ali. Tire fora os ídolos, tire fora todas as coisas. Deus manda Jacó de volta para o altar. Então, no primeiro momento a gente vê Jacó fazendo questão de gravar de alguma maneira a experiência que ele teve. E num segundo momento, Deus lembra da própria oração de Jacó, sobre aquilo que Jacó falou ali, e no processo de purificação, no processo dos propósitos que Deus tinha para a vida de Jacó à frente, Deus manda Jacó de volta àquele lugar para que ele fosse purificado. Então, a gente observa que o altar, ele é um lugar onde lugar de promessa, lugar de lugar de relacionamento. Está animada a plateia da pregação. Ele marca aquele lugar como um lugar de presença, lugar de promessa, lugar de voto, lugar de relacionamento. E nada melhor para os altares nos lembrarem apenas e tão somente da questão da presença de Deus e do relacionamento. E aí eu estava pensando, porque o Jacó está peregrinando nesse processo, né? No capítulo 28 aí. E, por coincidência, aspas, o Salmo 84, que tem aquela linda canção que diz
O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, mas eu encontrei teus altares, Rei meu e Deus meu. É um salmo de peregrino, de alguém que está numa jornada e percebe que do mesmo jeito que os pardais tinham lugar para os seus filhotes, que havia acolhimento, aquele peregrino encontrou descanso, encontrou esperança, encontrou lugar de repouso quando ele encontra o altar de Deus. Então a gente pega Jacó peregrinando e é como se Jacó pudesse cantar aquela música. Eu encontrei teus altares, Rei meu e Deus meu. Então a gente tem uma associação muito interessante. O outro texto, para fechar essa parte mais de exposição bíblica, é o de Josué 4, quando o povo faz uma travessia em seco, e Deus ali os orientou e eles pegaram 12 pedras e carregaram aquelas pedras como um memorial de fé, de poder e de presença de Deus naquela situação em que eles venceram um momento difícil, em que eles puderam fazer uma travessia que se mostrava complicada, e o próprio Deus deixa claro para eles que aquelas pedrinhas não tinham valor nelas mesmas, mas cada uma delas significava a importância de contar para os filhos e para as gerações aquilo que Deus havia feito. Então a gente tem uma série de situações de altares, de memoriais, que o próprio Deus trabalha conosco, mas hoje, por obra e graça do Espírito Santo, nós sabemos que o valor dessas coisas está muito na experiência e está muito no que ela representa, não só naquele momento, mas no que ela vai nos ajudar na nossa jornada, na nossa peregrinação. Eu estou sim dizendo que nós precisamos de altares de Deus na nossa vida. Eu estou dizendo que os altares de Deus são importantes para nós. Eu estou dizendo que os altares de Deus são sinaleiros para que nós possamos caminhar na direção, sabendo que Deus está conosco. Agora, esses altares e esses memoriais são as experiências que nós vivemos, que nós passamos, que nós experimentamos, e de alguma forma a gente deveria valorizar e buscar essa ideia da presença de Deus, porque, assim, primeiro é o que mais nos alimenta, é o que mais nos protege, é o que mais nos guarda, é o que mais nos dá esperança, é o que mais nos diz sobre a eternidade, é o que mais nos diz porque nós oramos, é o que mais nos diz porque nós levantamos todas as manhãs, é o que mais nos diz porque nós podemos enfrentar todas as coisas, é o que mais nos diz porque nós somos igreja, corpo de Cristo, vida e comunhão, é o que mais nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, como nós estudamos hoje com o grupo. Então, esses altares das experiências que Deus realizou na nossa vida, seja por um ato de graça e misericórdia dele, sem que nós abríssemos a nossa boca, ou seja, altares de experiências, onde nós invocamos o Senhor de todo o nosso coração, como diz Jeremias 29, e o Senhor respondeu e veio até nós, e marcando a nossa vida, disse para nós: eu sou contigo todos os dias, em todas as circunstâncias, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que te guia pelas veredas da justiça, eu sou aquele que corrige o teu coração, eu sou aquele que esquadrinha você, eu sou aquele que conheço você desde antes da fundação do mundo, eu sou aquele que conheço você desde a formação no ventre dos seus pais. E é isso que é esse altar de experiência, de confiança, de relacionamento com a presença de Deus, que determina a nossa caminhada na peregrinação para frente. Nem são os nossos traumas passados, não são as nossas dores e as nossas lutas, porque se a gente for pensar, o Jacó estava assodado, enrolado em todo o processo dele mesmo, que ele criou, estava de alguma maneira sem tribo, sem povo, sem família, andando no meio do deserto por um ato
dele, sem a gente discutir depois como Deus transforma ou mexe nisso, mas era a condição dele. Se ele fosse depender das escolhas que ele fez, das pessoas que ele machucou, dos processos que ele viveu, depois do engano que ele vai passar, se ele fosse depender desse passado para caminhar, ele estaria perdido. Mas Jacó dependia de Betel. Jacó dependia de Betel. E nós dependemos de Betel. Nós dependemos de Betel. Nós dependemos de casa de Deus. E a palavra vem no Novo Testamento complementar e dizer que nós somos casa de Deus. Nós somos casa de Deus. E aí, essa referência faz com que a gente consiga ter um memorial e um altar que faça com que a gente caminhe dia a dia. E todas as vezes que a gente começa a esquecer algo, a gente pode voltar para esse lugar, a gente pode lembrar dessa experiência. E às vezes eu acho que a gente deveria assumir um pouco o nosso lado Tomé. Às vezes a gente bate no peito como se tivesse toda a fé, sendo que a nossa fé é menor do que um grão de mostarda, e a minha em particular, menor. E nós temos um lado Tomé que a gente fala que se eu não vir, se eu não tocar nas suas feridas, não crerei. Os Vencedores fez uma música linda sobre isso. Não crerei se eu não vir nele tocar e enxergar no seu peito ferido, nas mãos e nos pés, as marcas da cruz. De modo algum acreditarei. Nós deveríamos assumir que nós temos necessidade de experiências com Deus. Nós temos necessidade de altares com Deus, de memoriais. Porque quem não tem memória não tem história. Quem não tem memória não tem história. E quem não tem experiência não tem identidade de relacionamento. E eu falei do jovem que orou, e ele é da igreja presbiteriana, uma graça de rapaz, toca músico há tanto tempo, toca para Deus, toca tudo. Mas ele estava vivendo um momento difícil. E ele fez a oração de Jeremias 29. Ele invocou a Deus com todo o coração dele. E ele falou: Senhor, eu preciso de uma experiência real contigo, eu preciso saber que o Senhor é presente na minha vida, eu preciso saber que eu vou sair dessa, eu preciso saber que o Senhor está comigo nessa situação. E ele, depois dessa oração, desse clamor que ele fez, dessa busca profunda, sincera, ele esqueceu. Na semana seguinte as coisas tomaram um rumo diferente. Aí, como Deus é incrível, a prima dele, de um outro bairro distante, havia se convertido, uma prima que ele dizia que ela era uma menina muito ativa, daquelas meninas que nunca tinha entrado numa igreja, simplesmente não tinha nada a ver com a vida cristã. E aquela menina, ela teve uma experiência com Deus a partir de um encontro, de uma conversa, e ela estava indo numa igrejinha pequena. E ela ligou para esse primo porque ela sabia que ele era crente há um monte de tempo. E falou: então, eu vou lá, mas eu queria que você fosse comigo, porque eu não sei nada da Bíblia, eu não sei se o que eles vão falar é verdade, se o que eles vão falar é mentira, se eles vão... Aí ele ficou tão feliz, tão empolgado que ela havia se convertido, e ele foi com ela. E quando ele foi e entrou naquele pequeno lugar, Deus falou tanto com ele sobre a oração que ele havia feito, sobre o clamor que ele tinha feito. E Deus só faltou passar o filme do dia com ele reclamando e mostrar: lembra desse dia? E aquele jovem que tanto tempo na igreja, tocando em bandas, em grupos, um jovem que tinha um temor a Deus,
mas ele disse que ali ele teve a experiência, não de sofrimento de Jó, mas ele teve a experiência de altar de Jó. E ele deixa, o Deus que ele conhecia de ouvir falar, agora ele tinha experimentado. E essas coisas, elas marcam a nossa vida e são memoriais. E eu estou falando isso porque se você tem experiências e teve experiências na sua vida e parou de se lembrar desses lugares e desses altares e desses memoriais, você precisa voltar para Betel. Você precisa lembrar das experiências que Deus teve com você e você teve com Deus, para que você possa continuar caminhando. E se você nunca experimentou nada, talvez você não tenha entendido ainda como ouvir o Senhor. Mas eu quero dizer para você que a menos que Deus decida, por pura graça, e Ele é capaz disso, te oferecer uma experiência profunda com Ele, Ele vai fazer. Mas se você nunca viveu e às vezes fica tão atrapalhado e perdido com tudo, eu queria estimular você a buscar o Senhor com todo o seu coração, para que você tenha uma experiência, para que você tenha seus memoriais, para que você tenha gravado no seu coração os dias em que o Senhor tocou a sua vida, se manifestou para você, falou com você, porque estas coisas, elas são importantes na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Então, não fique apenas com uma fé que fala só da mente. Não fique com uma fé que fale somente do coração. Deus, ele nos vê como inteiros. E Ele espera que a gente possa desfrutar desses marcos, onde Ele mudou a nossa história, mudou o nosso rumo. Porque na nossa peregrinação nós ainda vamos enfrentar muitas coisas. E quando estivermos enfrentando, nós vamos olhar para trás para poder andar adiante. Então, que o Senhor Jesus te faça Betel, se manifeste sobre a sua vida. Que o Senhor derrame o óleo santo do Espírito sobre a sua cabeça. Que os altares e os memoriais de Deus jamais se afastem da sua memória. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa de quem você é filho ou de quem você é pai. Nem muito menos quantas vezes você leu a Bíblia. Importa a presença do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus que marca encontro conosco. E muitas vezes, quando o Senhor não marca encontro conosco, mas o Senhor diz na tua palavra que se nós buscarmos de todo o nosso coração, de forma sincera, que o Senhor sempre vai encontrar uma maneira de falar conosco, de se fazer presente, de se revelar a nós. E esses dias, Senhor, e essas experiências são verdadeiros altares na nossa vida. Que nós possamos viver um relacionamento profundo com Jesus Cristo. Eu fico pensando no altar e no memorial que foi para Pedro, para Tiago e para João quando eles estavam no Monte da Transfiguração. Deus, que experiência tremenda. Eu fico pensando, meu Senhor, o que foi que Abacuque viu quando ele, diante das circunstâncias difíceis, conseguiu ter um cântico onde as circunstâncias não importavam, mas importava a tua presença, Senhor. Que a gente possa ser morada do Senhor. Que a gente possa ser morada do Senhor. Que nesses dias difíceis para tantas pessoas, Senhor, que essas vidas possam encontrar os teus altares, Senhor, como o salmista falou. Que elas possam saber que elas têm casa para habitar, que elas são cuidadas, como o Senhor cuida dos pardais. Nós te exaltamos, ó Deus da nossa vida, Senhor e Rei,
Jesus, Filho do Deus vivo, amor das nossas almas, Senhor do nosso coração, nós te exaltamos, Pai, nós te louvamos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco hoje e para todo sempre, nos lembrando das nossas experiências contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Irmãos, enquanto a gente ouve a última música, gostaria de lembrá-los que a nossa comunidade precisa das suas ofertas, dos seus dízimos. E eu gostaria que você consagrasse as suas ofertas, o seu dízimo, e colocasse lá e depositasse, se possível, na conta da comunidade. O pastor Otoniel tem nos lembrado dessa responsabilidade constantemente. E não sei se você tem essa conta para depósito, mas é na agência 190 do Banco Itaú e na conta 14.538.3. A gente vai divulgar isso no grupo da comunidade. Se você puder, o faça, e eu creio que Deus o abençoará. Amém? Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Ele tem por mim. Muita dor, sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor, sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Eu te louvo pelo teu amor, tu mudaste meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor, sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim.
mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Que Deus nos abençoe, uma boa semana a todos. Até sábado que vem, se Deus quiser. Um beijo.